Olá, boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Olá, você que nos assiste aí através do YouTube, você que nos acompanha, que ama a Palavra de Deus. Muito bem-vindos também, todos são muito bem-vindos e abençoadas sejam as famílias de todos vocês. Lembro que hoje no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico estaremos estudando o capítulo 8 de Gênesis. Nós vamos estar lendo 8 do versículo 5 até o versículo 19. Mas nós estaremos também agradecendo a Deus os aniversários de muitos que por essa época fazem aniversário. Heloísa, Zilda, Patrícia, Suzy, Edson Carrielo, Lucas Belan, Lúcia Lima, Janice Cunha. Todos esses serão alvo das nossas orações, mas também aqueles que estão aniversariando, a Paula e o esposo, a Deise Reina e seu esposo também. Oramos pelos enfermos, para que eles sejam curados, Rejane, Marilac, Rosa, Jorge Lima, Pastor Ismael, lá de Queimado. Estamos orando também pelo Dejair, que é o genro da irmã Denise de nossa igreja. Vamos orar pelo Brasil, pelos líderes do nosso país, pelos governantes, pelos profissionais de saúde e também pelos pastores e missionários. Você pode abençoar pessoas cooperando com as ações sociais da Igreja Batista da Freguesia. Nós fazemos distribuição de cesta básica a famílias que estão vivendo momentos difíceis. Fazemos também a doação de caixas de leite para o Lar Batista do Idoso. Lá há muitos idosos e nós fazemos essas doações. E também doações de gêneros diversos para a Chácara dos Profetas, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, homens dependentes químicos. E você pode participar, pode alegrar o seu coração, pode dividir um pouco daquela prosperidade, da bênção que você tem recebido na sua vida. Mas tenho também um anúncio muito agradável. Nós temos sido muito abençoados como igreja por Deus. E neste próximo domingo 24 e também no sábado 23 de outubro, nós vamos estar agradecendo a Deus pelas bênçãos que temos recebido. Nossa reforma do templo está concluída, últimos detalhes durante essa semana. É uma reforma que não é estrutural, mas uma reforma funcional e estética. E o templo ficou bonito, ficou seguro, adaptado às exigências do Estado, e ele ficou realmente muito bom. Então, nós vamos ter dois momentos muito bons neste final de semana, que nós estamos chamando do final de semana da oração e ação de graças. Isso mesmo, final de semana de oração e ação de graças. No sábado, às 8 horas da manhã, todos nós nos encontraremos no encontro da rua Chapeau-Prévôt com a Praia da Freguesia. Nós estaremos juntos ali, vamos partir para uma caminhada de oração. Isso mesmo. Nós vamos caminhar na orla da Praia da Freguesia e vamos dar uma breve parada em cada transversal e ali, unidos, nós vamos estar orando pelos moradores daquelas ruas. Serão 13 pontos de parada, orando pelos moradores ali da Freguesia e do Bananal. Vai ser lindo, vai ser lindo. A previsão do tempo é boa. Ponha seu tênis, sua bermuda, seu boné e nós vamos então caminhar alegremente, orando a Deus, pedindo a bênção dele sobre todo o bairro da Freguesia, sobre o bairro do Bananal, que está ali junto da Freguesia, pedindo a Deus que abençoe o povo do nosso bairro. Não é? Vai ser muito bonito. Então, encontro às 8 horas da manhã, ali na confluência da rua Chapeau-Prévôt com a Praia da Freguesia. Muito bem, e depois que nós fizermos esse trajeto, iremos até o templo da rua Magno Martins 165, na Freguesia, e juntos tomaremos café da manhã, com todos os cuidados,
cada um vai receber o seu café da manhã único, o seu café da manhã separado, são kits de café da manhã, com toda a asepsia, afastamento social, com uso de máscaras, a não ser quando estivermos comendo, né? E também com medição da temperatura, vai ser muito bom. Ok? E no domingo? No domingo, às 10h30 da manhã, nós teremos o nosso culto presencial, culto de oração e ação de graças. Nós vamos estar cantando hinos e cânticos de ação de graças, a pregação vai versar sobre gratidão e depois, além de você receber um brinde, uma lembrança daquele momento, nós vamos nos unir na frente do templo reformado e vamos tirar uma nova fotografia da igreja. Ok? Vai ser lindo, vai ser lindo. Então, lembre-se, 10h30, o culto matinal de ação de graças. Oração e ação de graças. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele sobre esse estudo hoje aqui de Gênesis 8, pedir que ele nos unja com o Espírito Santo dele. Lembrando que a proposta desse estudo que estamos fazendo não é um aprofundamento teológico sofisticado, mas é a boa compreensão do texto para que nós possamos retirar daqui os ensinamentos que estão postos aqui por Deus, ok? Vamos orar, feche seus olhos. Perdão. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito agora, para que tenhamos discernimento, para que tenhamos unção para levar esse estudo para o teu povo e que o teu povo também seja ricamente abençoado. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, pegue sua Bíblia. Gênesis 8, nós vamos ler a partir do versículo 5. Lembre-se que nós vimos na semana passada a finalização do dilúvio. Agora, terminada a chuva, começa a descida das águas. E nós vamos estar lendo, então, Gênesis 8, a partir do versículo 5 até o versículo 19. Vamos lá? E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos ou os picos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, também aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca
todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Muito bem, texto muito bonito, não é? Uma descrição, a gente vai fechando os olhos e vai pensando nas coisas, como elas vão acontecendo, é muito visual, né? Mas vamos lá, versículo a versículo. Versículo 5 nos diz: e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Há uma visão de muitos dos teólogos aqui que não seria naquele espaço tão curto ali propriamente o descer de todas as águas, mas entende-se que toda a chuva, toda a evaporação deveria trazer uma névoa muito grande, uma neblina muito forte. Isso poderia também estar escondendo o pico dos montes, mas essa é a demonstração da primeira visão ali de Noé com relação à ponta daquelas montanhas. E pensa-se assim, puxa, que esperança aquilo trouxe à mente, ao coração de Noé. O versículo 6 vai dizer assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Vocês devem lembrar que esses prazos de 40 dias mostrados na Bíblia, em grande parte deles, se não a imensa maioria dos prazos de 40 dias, marcam períodos de provação. Por exemplo, os 40 anos do povo peregrinando do Egito para a Terra Prometida, os 40 dias de fome e sede de Jesus, que ele esteve ali em jejum e foi tentado. Então, aqui há também o simbolismo do período de grande provação que estava acontecendo ali, né? Que estava acontecendo com aquela família, aqueles animais ali. O versículo 7, o versículo ainda nos diz que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela. Nós tínhamos visto, se não me engano, no capítulo 6, quando da construção da arca, a construção de uma janela, né? Uma janela alta que circundava. Ela não era grande, era uma janela, lembra, tinha, se não me engano, um côvado, né? de altura, não chegava a 1 metro. Né? E essa abertura da janela também traz o sentido de esperança. Esperança. Abriu Noé a janela, ao cabo de 40 dias. Quase como quem diz assim, olha, terminando o ponto mais crucial da provação, aí demonstrado pelos 40, abre-se uma janela. A janela significa também, começa a esperança. A esperança. Versículo 7, soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Muito bem, os corvos são animais que comem as carcaças, né? Possivelmente ali aquela primeira soltura do corvo, que é um animal, que é uma ave extremamente forte, resistente, não é? Ela também representou aquele momento terrível que devia haver, e eles poderia ter até se alimentado daquelas carcaças. E o corvo tem determinadas características e até representatividades da força, está muito ligado à questão da morte. Então tem todo um sentido, o corvo ali tem um sentido bastante representativo. Ok, esse corvo teria ficado indo e vindo por longo tempo, até que no decorrer do tempo aparecesse a porção seca. Agora veja bem aqui, parece até que no versículo 7, no versículo 8, só teria sido solta a pomba após secarem-se as águas sobre a terra. Não foi isso que o versículo 7 diz. O versículo 7
disse que o corvo saía e voltava até que se secaram as águas. Mas antes que essas águas fossem secas e depois da soltura do corvo, versículo 8, soltou-se uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. A pomba, sem dúvida, tem uma representação muito mais frágil, muito mais delicada. A pomba tantas vezes significa a própria paz, não é? No texto do batismo de Jesus, representa o Espírito Santo. Muitas vezes a pomba representa também no texto bíblico o próprio Evangelho. Então, de uma forma agora mais delicada, numa busca mais apurada, não tão voraz e que poderia viver aquele momento da morte, no momento do apodrecimento das carcaças, mas agora dentro de um maior apuro, mais frágil, mais delicado, mais em paz, agora solta uma pomba. O versículo 9 diz então, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. É interessante esse gesto de estender a mão e recolher consigo na arca, não é? Você pode notar que a arca tem um link com o Messias que viria. Uma certa representatividade, uma figura representativa do próprio Cristo. Porque quando você tem ali a arca, as pessoas que adentraram a arca foram salvas. Aqueles que entraram na arca foram salvos, como aqueles que creram em Jesus Cristo foram salvos. Então essa mão estendida aí de Noé tem assim uma relação interessante. A mão que se estende e recolhe na arca não lembra a própria graça de Deus, não é? A graça de Deus que se estende, recolhe para Jesus, não é? É bonito essa representação aqui. Ok, continua o texto no versículo 10, esperou ainda outros 7 dias. 7 dias, e de novo soltou a pomba para fora da arca. O versículo seguinte, o versículo 11, vai dizer, à tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Esse retorno dessa pomba nos remete a alguns pensamentos. O primeiro deles é que ele teve que soltar a pombinha várias vezes. Noé ansiava pela descida das águas, pela retomada da condição da vida. Cada vez que ele lançava uma daquelas aves, ele estava cheio de esperança, mas ela voltava e a sua esperança era adiada. Eu quero lembrar a você o seguinte: esperança adiada não é esperança perdida. É importante pensar nisso. Às vezes nós colocamos toda a nossa esperança em algo na nossa vida, em uma vitória, em uma conversão de alguém, em a superação de um mal, de uma doença, de um incômodo, de uma tristeza, e a coisa não acontece na velocidade que a gente gostaria. E eu quero lembrar você que esperança adiada não é esperança perdida. Noé ali enviou várias vezes aquelas aves, o corvo, a pomba 3 vezes, até que um dia, veja no versículo 11, à tarde, ou seja, Noé esperou aquele dia inteiro o retorno daquela pombinha. À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova
de oliveira. Uma folha nova significava que estava se restabelecendo sobre a face da terra uma condição de sobrevivência. Estava se recompondo a natureza, se recompondo a possibilidade da manutenção e da continuidade do ciclo da vida, né? Havia menos águas, mais condição de vida, né? E é interessante você pensar o seguinte: quando diz que era uma folha de oliveira, você pode pensar, mas isso não tem muito significado? Tem. Um dos significados mais interessantes é que a informação dos que conhecem bem as oliveiras é que oliveiras não crescem em altitudes muito grandes. Não, elas têm que estar em baixas altitudes ou ao nível do mar. Então, se a oliveira estava brotando, é porque não seria uma oliveira perto do cume de um monte, e então ainda haveria muito água. Não, ela estaria numa terra baixa, onde a água já teria descido. Um broto de oliveira significava que as águas haviam minguado muito. Versículo 12, então, nos diz: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, soltou outra vez. Ela, porém, já não voltou a ele. Perdeu aquela pombinha, e agora? E agora? Tão preciosa a ponto de ter sido levada dentro da arca, né? Quero lembrar a vocês que o tempo mais aceito de duração do dilúvio e das suas consequências é um tempo de 371 dias. É a quantidade de dias mais aceita. Não de 40, mas de 371. Cada espera dessa, cada 40 dias, cada período desse somado nos dá aí alguma coisa em torno de 371 dias. Muito bem. O versículo 12 agora nos diz que Noé esperou mais 7 dias, soltou outra pombinha e essa já não tornou a ele. Puxa vida, perdeu aquela pombinha. Mas às vezes, na vida, perder pode significar ganhar. Por exemplo, alguém diga assim: puxa vida, passou toda a minha juventude, perdi já a minha juventude. Ora, se você perdeu, ou seja, se você deixou passar toda a juventude, quer dizer que você sobreviveu. Você está podendo falar do tempo que era jovem vivo, com capacidade cognitiva, com capacidade de se comunicar, vivo. Então, perdeu a juventude, passou, mas você ganhou tempo, está vivendo. Pode ser que alguém que diga assim: eu tive que abrir mão da minha completa liberdade porque eu vivo uma outra condição, a condição de casado, ou a condição de uma profissão que exige uma certa postura. Olha, querido, se a gente perde a completa liberdade, isso quer dizer que a gente ganhou algo no sentido principalmente de não estar escravo dessa liberdade. Eu pude tomar decisões que implicam em fazer alguma renúncia, e isso é natural na vida. Há um filósofo famoso, não me recordo o nome dele agora, me lembro que o meu professor de filosofia, Pires, dizia muito essa frase, que diz que a completa liberdade é uma forma de escravidão. Então, estabelecer limites é liberdade, é não estar escravo da completa liberdade, mas é a liberdade com domínio. Ainda penso assim: olha, renunciar à própria vontade para viver por Cristo. Perdi a minha absoluta vontade, mas você ganhou a compreensão de que é para ser crido o Cristo e para ser obedecido, ganhou a vida eterna. Então é interessante observar que ali Noé não se entristeceu, ele perdeu aquela pombinha, mas isso significava o ganho de vida para frente.
Versículo 13 nos diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Interessante, parece que só agora, depois de remover essa cobertura, é que ele pôde ver com clareza o que se passava. E eis que o solo estava enxuto. 14 aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca, né? Estava seca. Aí o versículo 15 e 16 nos mostra algo aqui bem interessante, né? Bem interessante. Nos mostra que então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Noé e sua família e até os bichinhos que estavam lá dentro, os bichos todos, foram pacientes e esperaram a ordem de Deus. Às vezes nós precisamos desenvolver isso. Esperar a ordem de Deus, a orientação de Deus na nossa vida. Às vezes queremos fazer as coisas impetuosamente segundo a nossa vontade. Esse período aqui não é um período pequeno, não. Há um período entre aquele momento da constatação de que as águas haviam baixado até o momento em que eles saem da arca, estima-se aí cerca de 2 meses. 2 meses eles ficaram ali, esperando a ordem de Deus. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Recomeço, né? Vocês vão se lembrar, lá no início da criação, foi isso que Deus disse para aquele primeiro casal, Adão e Eva, para que eles fossem fecundos, dominassem a terra e povoassem a terra. Agora está posto aqui recomeço. E está sendo dada uma missão. E é muito interessante observar isso, como quem diz assim: olha, agora vocês estão salvos, vocês têm uma missão, saiam da arca e vão povoar a terra. Como disse, a arca tem uma profunda relação com a figura de Cristo. Os que entram na arca são salvos. Os que creem em Cristo são salvos e têm uma missão. Então, povoem a terra, construam uma nova concepção de humanidade, de povo de Deus. Também, quando nós somos salvos por Cristo, nós recebemos uma missão. Eu darei a vocês poder, vocês serão minhas testemunhas e vocês vão pregando o evangelho aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lá, Mateus 28, né? Aí também aparece a própria correlação entre a figura da arca e a figura de Cristo. Versículo 18 nos diz: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move segundo as suas famílias. Esse toda a família, todos, nos deixa muito clara a alusão ao cuidado e a preservação de Deus sobre todos os seres viventes que estavam dentro da arca. Da mesma maneira que tem absoluto cuidado, absoluto amor, absoluto controle de Deus sobre todo aquele que crê no seu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos nas palmas das mãos de Deus. O cuidado, a preservação de Deus com relação àqueles que são salvos. Lindo, não é? Muito lindo. Na próxima semana, nós vamos estar vendo Noé levantando
montando um altar. Feito isso, aberta a arca, despachados os animais, saídos os casais, agora Noé levanta um altar. E nós vamos estar vendo isso na próxima quarta-feira no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Vamos orar então para encerrar nosso estudo de hoje. E você agora pense também naquele seu irmão, seu vizinho, seu amigo, aquele que não é seu amigo, mas que você sabe que precisa de oração. Vamos orar pelo nosso Brasil. Feche seus olhos, vamos interceder por aqueles que estão à nossa volta. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Queremos suplicar tuas bênçãos sobre os aniversariantes, sobre o nosso Brasil. Tem misericórdia do nosso país. Salva o Brasil, Senhor. Restaura o Brasil. Abençoa os governantes da nossa pátria, Senhor, fortalecendo, dando sabedoria e coragem aos bons e corrigindo os maus, Senhor. Abençoa, te peço, os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, eu te suplico, pastores e missionários, tantos vivendo dias tão difíceis. Mas, Senhor, o Senhor cuida de nós. Senhor Deus, abençoa as iniciativas de ação social também, que nós possamos exercer misericórdia e compaixão, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, sabendo, Senhor, que nós só vivemos por causa da tua misericórdia, bondade e graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não se esqueça, sábado, dia 23 de outubro, 8 horas, caminhada de oração. Convide seus amigos. Nós vamos nos encontrar ali no encontro da rua Chapeau-Prévôt com a Praia da Freguesia. E no domingo nós estaremos juntos no culto de oração e ação de graças, às 10h30, no templo da Igreja Batista da Freguesia, Rua Magno Martins, 165. E nós vamos, logo após o culto, tirar uma bela fotografia. Vá com aquela sua roupa bem bonita, e você vai ganhar um brinde lá também, né? Vai ser um momento muito bonito, muito gostoso, aquele tempo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nos vemos então agora na próxima sexta-feira, porque quinta-feira agora nós não teremos o Oração e Ação Jovem, porque eles estarão se encontrando presencialmente, mas na sexta-feira nós estaremos juntos no Oração e Ação Kids. Vamos estar nos vendo lá. Até lá!